Eu sou o Juremir Machado da Silva, jornalista, professor na PUC, escritor, já publiquei 22 livros individuais, já esqueci do número de livros em coletâneas e outros tipos de obras, crônicas e textos de jornal, perdi definitivamente a conta e estou aí sempre pensando em publicar mais algum livro. Eu nasci em Livramento, em 29 de janeiro de 1962, e na minha casa não tinha muitos livros, mas meu pai, que era da Brigada Militar, era um homem muito poderoso em Palomas, onde ele era cabo da Brigada Militar, ele era o comandante do destacamento de Palomas, que era um vilarejo como é ainda hoje, devia ter umas 300 pessoas. Então, lá em Palomas, rapidamente eu percebi, com 6 anos, que não tinha absolutamente nada para fazer. Então a melhor opção era ir para a escola. As minhas irmãs iam, eu ia junto, embora ainda nem estivesse na idade de entrar na escola, ia junto porque era mais divertido. Havia alguma coisa para fazer na escola. Então, como eu tenho um certo espírito competitivo, eu descobri de cara que era interessante competir com os outros dentro da sala de aula, porque eram todas as turmas numa mesma sala, da primeira à quinta série. Então tinha umas disputas de tabuada. Então eu gostei daquilo de disputar a tabuada com os da quarta, da quinta série, especialmente com o meu irmão mais velho, que a gente sempre disputava as coisas. Tinha um professor lá, que de vez em quando eu ainda encontro aqui na rua, o professor Luiz, que ele contou umas histórias na sala de aula de lendas do Sul, e eu adorei aquilo. E eu aprendi a ler bem rapidamente, então ele me emprestou um livro de lendas do Sul. E aquilo ali foi definitivo na minha vida, porque aí eu realmente pensei, pô, esse negócio é fabuloso. Eu comecei a comprar o gibi do Zorro, não o Zorro aquele do Amigo do Tonto, o Zorro não de capa e espada, e também do Pernalonga, aquelas coisas assim. Só que não tinha dinheiro para comprar. Então eu inventei um truque, eu ia nos vizinhos e dizia, minha mãe mandou pedir, sei lá qual era a moeda da época, não me lembro, mas minha mãe mandou pedir R$1, que era uma coisa absurda. Os vizinhos logo desconfiaram, mas isso deu para comprar pelo menos uns 4 ou 5 gibis, e daí começou, digamos assim, a minha sede de ler. A coisa determinante foi o seguinte, em determinado momento, quando eu já tinha uns 11, 12 anos, o meu pai, que já tinha se aposentado, fez lá um negócio com um sujeito que era um prefeito, um ex-prefeito de Santana do Livramento, que era um advogado e um poeta fracassado, e que tinha uma grande biblioteca, mas uma enorme biblioteca na cidade, em Livramento, e a mulher dele brigava com ele porque ela achava que aqueles livros ocupavam demais os lugares e que ele não usava, não tocava mais. Então, como ele tinha muitas propriedades, ele pegou um pedaço de campo, que era uma chácara, e fez lá uma casa e disse para o meu pai, olha, tu podes usar a terra, plantar, criar o que quiser, e a única contrapartida é cuidar da biblioteca. A gente passava lá parte do verão, o verão quase todo, passava parte do inverno, e aí não tinha nada para fazer lá, não tinha televisão, o rádio pegava mal, e tinha os livros. Tinha A Ilha do Tesouro, tinha os principais clássicos franceses, tinha Flaubert, tinha Balzac, tinha muitos dos bons livros gaúchos, Simões Lopes Neto, Darcy Azambuja, Ciro Martins, Érico Veríssimo, e tinha também livros de ciências humanas, por exemplo, Casa Grande Senzala. Confesso que alguns eu surrupiei. Quando eu tinha 8 anos eu já sabia que eu queria ser jornalista. O resto veio depois, querer fazer história e tudo mais, elas vieram se definindo. Mas escrever, por exemplo, como todo mundo, eu fiz o meu primeiro livro, que felizmente se perdeu, ele se chamava O Vale da Morte, que eu escrevi no caderno escolar, isso eu fiz com 11 anos. Meu pai adorava a vida na campanha e a minha mãe detestava. Então a minha mãe sempre lutou, primeiro, para que a gente não usasse bombacha, não aderisse aos costumes da campanha, porque ela achava aquilo um atraso.
apesar de vir de uma família, até de fazendeiros e tudo mais, que já tinham se arruinado e tudo mais, ela detestava aquilo, ela queria que os filhos estudassem. Então a luta era ir para a cidade para que os filhos estudassem. Nós fomos morar na cidade e, bom, fiz um monte de coisas nesse meio tempo. Fui dono de banca de jornal, trabalhei desde os 10 anos num armazém, mas sempre com a mesma ideia. Isso tudo sempre com uma ideia muito clara. Vou embora de Livramento para fazer o jornalismo. Num determinado momento teve uma pequena alteração, porque eu fiz muito teatro amador, assim, entre, sei lá, os 14 e os 18 anos, eu fiz muito teatro amador. Eu escrevia as peças, a gente montava no colégio, eram peças com títulos assim fantásticos, por exemplo, Os Rebeldes. A gente foi participar de um festival de teatro em Lajeado, foi a minha primeira grande viagem, foi de Livramento a Lajeado. E eu não tinha muita noção das coisas que estavam acontecendo, porque no interior lá as coisas assim, a ditadura, por exemplo, em Livramento, a gente chegava muito assim, ainda mais numa família de militar, não tinha muito eco isso. Eu fui chamado na Polícia Federal por causa dessa peça. Foi quando eu soube que o Brasil estava numa ditadura. Eu não tinha realmente essa noção. E como na peça que a gente apresentou tinha uma fala em que eu, que era o autor e ator, falava o seguinte: qualquer que seja o filho da puta do presidente que governar esse país, vai ser sempre uma merda. Eles entenderam que era uma contestação à ditadura. Então fui chamado na Polícia Federal, fui com meu pai, que ficou furioso. Bom, não aconteceu absolutamente nada, porque eles perceberam que eu era um idiota, que não sabia o que estava dizendo, mas teve a serventia de me abrir os olhos. Eu fiquei sabendo naquele dia que o Brasil estava no regime militar, que aquilo era horrível e tudo mais. Até então eu não tinha a menor ideia. Eu queria ir para o Rio de Janeiro ser ator. Mas como eu sou pragmático, analisando as condições, eu vi que não tinha saída, eu não tinha como ir ao Rio de Janeiro, assim, sair de Livramento direto para o Rio de Janeiro, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha um centavo, não tinha como. As possibilidades de sair de Livramento eram 3. Ser irmão marista, porque eu estudava no colégio tinha estudado no Colégio Santanense, conhecia os irmãos maristas. Mas aí, quando uma colega, até escrevi isso no Correio do Povo outro dia, uma colega, a Leia, muito bonita, que eu estava assim meio apaixonado por ela, ela me falou assim: não, mas para ser irmão marista tem que ser casto a vida inteira. Eu fui olhar o que era casto, e eu disse: mas esse negócio não vai dar, casto a vida inteira não vai dar. A segunda possibilidade era entrar para o exército, e eu tinha horror daquilo. Meu pai queria, mas não gostava daquilo. Restava como possibilidade mesmo vir para Porto Alegre, que era mais exequível. E aí eu tive sorte, porque tinha um primo meu, que depois se formou em medicina em Cuba, que era operário aqui, operário numa dessas coisas assim de construção civil, uma concreteira, vende concreto, a Rede Mix. E aí ele me disse: não, vem comigo. E aí então surgiu a oportunidade de vir para Porto Alegre. Eu fui lá e trabalhei um pouco, plantei melancia, colhi as melancias, vendi 2.000 melancias e fiquei fazendo uma coisa, por isso que eu de vez em quando brigo com os tradicionalistas aí, porque eles são meio de mentirinha. Eu fui lá, fiz várias tropiadas, e com o dinheiro das tropiadas a gente levava gado de Livramento para Dom Pedrito. Eu peguei aquele dinheiro mais o dinheiro das melancias para vir para Porto Alegre para ser jornalista e escritor. Eu cheguei em Porto Alegre em 1980, cheguei no dia 1º de janeiro de 1980, é fácil de lembrar. E fui para Paris em 1991, foram 11 anos. Nesses 11 anos eu me diverti bastante, fiz um monte de coisas. Comecei uma faculdade de Direito, perdi a vaga da faculdade de Direito na Justiça, estudei História, estudei jornalismo, fiz uma especialização em jornalismo, fiz um curso um mestrado em antropologia, fui até a banca, briguei com a banca, fui reprovado na banca, que é uma das coisas assim que raramente acontece. Aí os caras me disseram: olha, a carreira acadêmica para ti acabou, não pensa mais nisso. Nessa época eu já trabalhava na 0 Horas, olha, dedica ao jornalismo, porque a carreira acadêmica terminou. Mas eu sou teimoso, não, deve ter algum outro caminho. Aí eu conheci o Michel Maffezoli, que foi meu orientador em Paris, fazer uma entrevista
com ele para 0 hora. E deu uma coincidência que um outro brasileiro tinha mostrado a minha dissertação reprovada para ele. E aí ele disse, não, mas se tu quiser, tu pode vir para Paris, como meu orientando, tu faz um doutorado lá, e aí então essa etapa vai ser superada. Mas aí precisava uma bolsa da CAPES e do CNPq, que normalmente não dão bolsas para quem foi reprovado no mestrado. Mas sei lá por que cargas d'água, ganhei a bolsa tanto do CNPq quanto da CAPES. E aí, então, aí eu fui para Paris. Aí eu fui fazer doutorado em Sociologia na Sorbonne, saí da 0 hora, pedi demissão da 0 hora, porque a 0 hora não tinha interesse na época em ter um correspondente em Paris. Eu pedi a demissão e fui para lá, porque eu estava a fim de viajar, de andar por aí, e estava a fim de fazer um doutorado, porque eu sempre gostei disso, de ter um pé na universidade e outro no jornalismo. Até hoje eu gosto da vida na universidade, gosto de jornalismo, mas gosto de que seja complementar. Se eu faço uma coisa só, eu acho um tanto árido. O bom é misturar. 2 anos depois que eu estava lá, foi a época do Augusto Nunes na 0 hora, e aí o Augusto Nunes me contratou como correspondente lá. Aí realmente ficou muito legal, porque eu voltei a fazer o que eu queria, que era jornalismo lá na Europa e, ao mesmo tempo, fazer o doutorado. A paixão pelos franceses começou lá com os livros que eu li na biblioteca lá de Palomas, principalmente Balzac e Flaubert. Então, por exemplo, eu li A Educação Sentimental e também muitos livros do Stendhal, principalmente Vermelho e Negro. Porque o Vermelho e Negro é uma história que todo mundo se identifica. É óbvio que eu também me identifiquei com Julien Sorel, que era um arrivista, né? Um sujeito que vem realmente de baixo, que quer subir de qualquer maneira, e que vai precisar de muitos expedientes, que é um perde e ganha, ele ganha um pouco, ele perde a maior parte do tempo. Bom, no caso dele é toda uma história de amor que vai terminar mal, mas tem principalmente a parte assim em que eles, como os franceses dizem, a parte de monter a Paris, o sujeito que sai do interior e vai para a capital tentar vencer sem nenhuma probabilidade. Então eu me identificava muito com aquilo. Por uma questão de sensibilidade, do tipo de coisa que me interessava, eu nunca fui marxista na história, o pessoal a maior parte dos colegas eram marxistas, eu não era. Eu me interessava muito pela história social, a história das mentalidades, que é uma coisa que os franceses fizeram melhor do que ninguém e fazem até hoje. Então rapidamente eu me apaixonei por historiadores franceses, e aí aquilo foi consolidando a minha vontade de ir para a França. E quando eu terminei o curso de História, que foi em 1984, teve assim um intervalo em que eu fiquei meio perdido. Estava muito ligado à PUC, não trabalhava, fazia História e jornalismo ao mesmo tempo, terminei os 2 cursos e agora o que eu vou fazer? Aí um dia, nesse momento que eu estava meio perdido, eu entrei na Livraria Sulina, que tinha no prédio da biblioteca, não tem mais, no prédio da biblioteca da PUC, e encontrei um livro, uma vez eu li, que eu viria a conhecer depois, se chamava Conquista do Presente. Eu li a primeira página do livro e pensei assim, puxa, é isso que eu passei 4 anos procurando. Aí eu disse assim, pô, eu preciso estudar com esse cara, eu preciso conhecer esse cara. E aí as coisas foram acontecendo, e foi exatamente daquela maneira. E até hoje somos grandes amigos. A cobertura mais marcante que eu fiz foi da morte do Ayrton Senna. Porque eu estava em casa, em Paris, olhando a corrida, e quando deu o acidente, né, que ficou visível que não tinha volta, e que começaram a dizer que era grave, eu já tratei de... porque a gente vai pegando essa coisa assim, de olhar os fatos que envolvem o Brasil, porque no fundo o que a gente cobria mesmo lá era o Brasil na Europa, essa coisa muito aqui do Rio Grande do Sul. Então andava sempre atrás de acontecimentos brasileiros, o brasileiro que foi não sei aonde, o presidente que foi lá, e aí então eu já me preparei, arrumei, já liguei para a companhia aérea, já tratei de ver passagem e fui fazer essa cobertura. Eu me lembro, teve até umas coisas engraçadas, assim. Eu consegui voltar para Paris, na noite em que o corpo foi trazido para o Brasil. Eu fui o primeiro corpo foi levado para Paris e embarcou de Paris para o Brasil. E tinha, até no embarque de Paris para o Brasil, uma discussão, a família queria que o caixão viesse na cabine, em cima, com os passageiros,
e a companhia dizia que tinha que vir no porão. Então foi toda uma discussão sobre isso. O que mais me marcou mesmo nessa parte foi o seguinte: eu desembarquei. Teve duas partes. Primeiro, quando o caixão, a gente passou um dia inteiro na frente de um necrotério e toda hora saía um caixão. E saía todo mundo correndo atrás daquele caixão, imaginando que era o caixão do Ayrton Senna, e não era. Então a gente corria uma quadra e aquela massa, e dizia, não é, voltava todo mundo. E finalmente saiu o caixão do Ayrton Senna, e aí foi a confusão total. E aí eu fiquei pensando assim, e agora? Como é que eu vou para o aeroporto? Porque era a confusão. Não tinha jeito. Eu vi um carro que vinha assim, uma porta aberta. O carro vinha andando assim, com uma porta escancarada, assim, maluquice. E era um cara da TV Bandeirantes de São Paulo que disse para mim assim, ô Gaúcho, entra aqui. E eu fui de roldão assim, bom, fui para o aeroporto. E quando eu desci em Roissy, no aeroporto em Paris, não sei o que eu tinha que fazer, que eu subi um andar e eu fiquei trancado. Eu não conseguia sair do aeroporto, não tinha mais, não achava elevador, eu estava trancado num andar. Então eu tinha que voltar para casa para mandar a matéria para 0 hora, e eu estava trancado num andar, eu não tinha como sair daquele andar. Bom, eu cheguei a pensar, depois de uns 15 minutos, vai para lá, vai para cá, eu estava pensando, bom, vou dormir aqui, não tem outro jeito, e não vou mandar matéria. E, bom, finalmente eu comecei a bater numa porta, apareceu um guardinha, abriu lá, eu saí do aeroporto, fui para casa para bater a minha matéria. Eu cobri muito festival de cinema, Cannes, Berlim, Veneza, cobri Feira de Frankfurt, mas o que eu gostava mesmo eram as entrevistas com intelectuais. Essas aí eu perseguia. Para entrevistar o Lévi-Strauss, eu fiquei 2 anos perseguindo o cara. E quando eu finalmente fiz a entrevista com ele disse assim para mim, que é uma história que eu sempre conto porque ela é realmente inacreditável. Eu fiquei 2 anos perseguindo, mandava cartas em francês, mandava cartas em português, ele dizia não. Aí eu consegui o endereço dele, eu ia para frente da casa dele e ficava lá parado. E finalmente um dia ele saiu, ele já era bem velhinho, e eu acompanhei até uma praça. Primeiro ele disse que ia chamar a polícia, e depois finalmente a gente bateu um papo de mais ou menos 1 hora. E quando eu fiz todas as perguntas que eu queria, claro que eu não estava gravando, mas estava tudo na minha cabeça. Aí ele disse para mim, quando terminou, o senhor fez uma entrevista comigo, não fez? Eu digo, pois é, a gente conversou, lhe perguntei tudo, mas o senhor não está autorizado a publicar. E eu nunca publiquei. Mas era coisa que eu realmente gostava de fazer. Eu entrevistei, assim, muita gente. Publiquei um livro, aqui pela LPM, com partes dessas entrevistas, que chama O Pensamento do Fim do Século. Saiu em 1993, e que acho que eram 32 entrevistas, algumas feitas aqui em Porto Alegre, quando eu estava na 0 hora aqui em Porto Alegre, e outras feitas lá na França. Quando eu terminei o que hoje se chama de ensino fundamental, o 1º grau, o Colégio Marista, eu queria ser professor. Ali eu fui fazer magistério no Colégio das Freiras. E não terminei o curso de magistério por uma razão muito bizarra. Na minha turma eram, 39 meninas e eu. Era mulher demais até para mim. Então chegou um momento em que eu, apesar de gostar daquilo, eu troquei, fiquei no Colégio das Freiras, mas troquei o magistério por oficial de farmácia, que era um curso que existia lá e que, enfim, eu me formei nisso aí. É curioso, porque quando eu vim para Porto Alegre, no início eu pensava assim, eu tinha um emprego, não tinha dinheiro nenhum, mas por maluquice eu consegui fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, sem trabalhar e sem ter dinheiro. Mas num determinado momento eu queria arranjar um emprego, então como eu era oficial de farmácia, eu tentei ser balconista numa farmácia, mas fui reprovado no teste. Então eu já tinha assim uma tendência para professor desde essa época que eu fui fazer magistério. Quando eu fiz curso de História, eu fiz licenciatura e bacharelado. Então, quando me formei em História, me formei já pensando na possibilidade de ser professor. Eu nunca confiei no jornalismo. Eu acho que o jornalismo é uma profissão que deixa a gente a pé, como se diz. Numa determinada idade, muitas pessoas perdem o emprego. Eu ficava pensando assim, puxa, quando eu não tiver mais, não servir mais para o jornalismo, o que eu vou fazer? Isso era uma coisa. A outra era um certo gosto pela vida intelectual, que eu tenho e que eu acho que nem sempre o jornalismo atende. Quando eu estava no jornalismo, na 0 hora mesmo,
no dia a dia eu achava muito árido. Eu fui repórter no Grêmio, eu passava as tardes com os caras lá, eles eram muito legais, mas aquilo era horrível, passar a tarde olhando para aquele cemitério, falando com um jogador de futebol. Futebol é bom de olhar, mas falar com um jogador de futebol é deprimente. O Getúlio surgiu para mim na época da faculdade de História. Eu gostava bastante de História do Brasil e Getúlio me chamou a atenção. Um personagem contraditório, cara que foi assim autoritário e ao mesmo tempo foi visionário, cara que era de uma família conservadora e que teve a percepção para fazer coisas que mudaram de fato o Brasil. Cara que foi ditador e depois foi eleito numa votação estrondosa. Cara que o cara que se matou no poder, lá, se deu um tiro no poder, tudo aquilo chamava atenção. Eu fui muito amigo de um historiador, o Décio Freitas, e me influenciou nesse sentido. Dizia, o Décio ele pensava assim, tem que fazer um livro que dê certo. O Décio ele era muito observador das coisas, ele dizia assim, para dar certo no Brasil precisa mexer com história, senão as pessoas estão muito pouco interessadas, é muito difícil fazer com que um livro dê certo se não estiver ligado à história. Quando chegou os 50 anos do suicídio do Getúlio, aí eu já estava com a ideia realmente, já tinha feito muita pesquisa e tal, aí escrevi o livro, e realmente eu fiquei muito apegado a essa ideia, foi o meu livro que mais deu certo, continua vendendo, continua tendo edições. Agora mesmo eu estou escrevendo sobre a Revolução de 30, uma outra maneira de reencontrar o personagem Getúlio. Esse livro ficou, acho que umas 6 semanas na lista da Veja. E não ficou mais porque, eu sempre digo isso, eu como autor sou um tanto atrapalhado por mim, como jornalista, como pessoa. Como eu me envolvo em muitas polêmicas, já me envolvi em muitas polêmicas, eu acabo brigando com o jornalista. Na época em que saiu o meu livro, eu tinha publicado um artigo chamando a Veja de escrota, então eles me botaram no índex. Eu ainda, o pessoal da Record me disse, não, mas dá para ter uma aproximação e tal, vê lá. Eu falei com o Carlos Graeb, que eu conhecia e tal, tinha uma relação assim de simpatia, mas tinha que pedir desculpas. Desculpa não ia pedir, eu não pedi desculpas. Então, como eu não pedi desculpas, eles não deram matéria. O Diogo Mainardi, que é meu amigo, queria fazer a matéria, insistiu, eles não deixaram. Na época eu não me dei conta, no fundo eles tentaram ser simpáticos comigo, principalmente com a Luciana Vilas Boas. Eles fizeram uma coisa que eu achei que era, assim, uma mera coincidência, mas não era. A Veja acabou dando uma página para o meu livro, mas não uma página de uma resenha. O Roberto Pompeu de Toledo, que é aquela última página, um dia me ligou, disse que tinha lido o livro e escreveu a crônica dele, o texto dele sobre o livro. Só depois, muito mais tarde, que eu compreendi que tinha sido um arranjo que eles tinham feito. Eles não queriam dar o braço a torcer de dar uma matéria, mas também não queriam deixar de dar a matéria, certamente não por mim, mas pela Luciana. Eles acabaram, então, acertando com o Pompeu para o Pompeu fazer, que fez uma matéria bem simpática, mas não era a mesma coisa do que ter, 3 páginas na Veja, como era a ideia que se tinha, era o que o Diogo queria fazer, era o que devia ter acontecido, até porque a Record fez uma campanha muito intensa, eles colocaram outdoors em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, eles investiram muito em divulgação, mas, bom, aí eu atrapalhei com as minhas polêmicas. Eu não sou muito polemista no contato direto, a não ser profissionalmente, no rádio, na televisão, sabe assim. Aí é como um ator, tu vai lá, senta na frente de um cara e tem que polemizar com o cara. Aí eu faço mesmo. Agora, escrevendo, eu já me envolvi em muitas polêmicas. No início era um pouquinho mais complicado, porque, bom, eu perdi emprego por causa disso, então pesava um pouco mais. Mas, e também, as pessoas gostavam de dizer assim, está faltando polêmica. Mas aí quando alguém é polemista, as pessoas não dizem, esse é polemista, ele é polêmico, é o criador de caso, problema. Então, no início, eu custei um pouquinho a compreender, bom, será que isso é bom para mim ou não é bom para mim? Mas não é uma coisa que eu gosto. Mas quando a gente diz gosta, às vezes é dito até num tom assim acusatório, assim, tu gosta disso, como um cara assim que gostasse de, sabe, uma coisa assim sadomasoquista, o cara gosta de se dar umas chicotadas no lombo. Não, eu acho que é uma coisa
que faz parte dos gêneros jornalísticos. Faz parte, a polêmica, que deve ser feita deve ser bem feita, com argumentos, com alguma provocação, às vezes até com uma certa agressividade, mas faz parte do gênero. É um gênero que alguns sabem praticar e outros não. Tem que ter um certo talento para a coisa. Eu, sinceramente, acho que tenho talento para a polêmica, eu gosto de fazer. Eu, na verdade, não tenho nenhum tipo de interesse político, nenhum. Os assuntos, para mim, interessam na medida em que eles me permitam desconstruir alguma coisa. Quer dizer, é só isso que me interessa. Um assunto é bom para mim na medida em que ele me permite mostrar um outro lado de uma coisa. É só. Às vezes é político, às vezes é cultural, mas o que me interessa é poder aplicar a ironia a alguma coisa. Eu sempre achei que em relação ao Brasil, especialmente a Revolução Farroupilha, que tinha muito mito, muita coisa construída, muita coisa encoberta, e alguns tentaram e desvelaram uma parte, mas não foram até o fim. Tem o tal Golim, por exemplo, tem o Moacir Flores, mas nunca me pareceu que eles tenham feito uma história completa. Algum vai lá e desvenda uma parte, outro desvenda a outra, mas o conjunto me parece que sempre ficou muito encoberto. E aí eu comecei a pensar que eu podia fazer uma história da Revolução Farroupilha que fosse uma desconstrução da Revolução Farroupilha. Eu buscava um ângulo de ataque para a coisa, eu queria puxar esse fio por algum lugar. Quando eu comecei realmente a me inteirar mais e a me interessar mais pela questão dos negros na Revolução Farroupilha, aí eu disse, bom, aqui eu tenho o ponto para começar a contar essa história, que é contar a história pensando como é que os negros foram tratados, como é que eles foram usados, como é que eles foram depois jogados fora ao final da Revolução Farroupilha. Eu queria fazer uma leitura da Revolução Farroupilha que acabou sendo o seguinte: o que foi a Revolução Farroupilha? Bom, a Revolução Farroupilha foi uma revolução de proprietários que, em nome dos seus interesses e dos seus ideais, foi obrigada a usar escravos, principalmente dos adversários, e que se fez passar um tanto por abolicionista num determinado momento, mas que não era realmente isso. E quando a gente vê a Revolução Farroupilha, depois de examinar o conjunto, a gente vê que foi uma história praticamente como todas as histórias no Brasil, uma história de corrupção, uma história de mentira, uma história de traição, e uma história de mito, uma história em que os historiadores foram criando uma narrativa que está muito longe de ser aquela que se pode tirar dos documentos. Quando a gente lê a documentação toda, a Revolução Farroupilha não é isso que está aí, principalmente na versão dos folcloristas, desse pessoal aí, dos movimento tradicionalista gaúcho, esse pessoal todo que celebra a Revolução Farroupilha e que celebra uma coisa que não foi exatamente como eles contam. Faltava também mostrar determinadas coisas assim de maneira mais clara, mais contundente. Por exemplo, as questões de financiamento da Revolução Farroupilha. Em determinado momento, a Revolução Farroupilha foi financiada diretamente com a venda de negros. O Domingos José de Almeida vendia negros, escravos dele, para, com o dinheiro da venda desses negros, comprar armamento, comprar cavalos, comprar alimentos. Depois, ele entrou na Justiça da República Rio-Grandense para pedir indenização pelos escravos que ele vendeu para financiar a Revolução. Então, para mim é uma questão frontal de dizer isso, é uma releitura da história. O Rio Grande do Sul se orgulha muito dessa Revolução, é digamos assim, o mito fundador, praticamente, da representação que o Rio Grande do Sul tem de si mesmo. Então, na medida em que o meu trabalho tenta mostrar que tudo isso é uma construção que foi sendo feita, refeita, remendada ao longo do tempo, principalmente por historiadores militares. A história da Revolução Farroupilha é engraçado porque a Revolução Farroupilha foi feita por militares e a história da Revolução Farroupilha também. Então, são os militares que contam e eles têm uma maneira muito específica de contar e de esconder tudo aquilo que não interessa para eles. Então, ao longo do tempo, foram acrescentando camadas, escondendo coisas, e foi surgindo uma outra história, que não é exatamente a história que a gente pode encontrar
depois de pegar todas as partes e ler a documentação existente. É isso. Para dar uma ideia, os nossos folcloristas e os nossos apologistas da Revolução Farroupilha falam da convenção, enfim, do acordo de Ponche Verde, que não teve. Assim, falam de um tratado. Não teve tratado nenhum. Um tratado entre duas nações pressupõe que uma nação reconheça a outra e que no momento em que se faz o tratado, estejam lá os representantes das duas partes e os dois assinem. O que não existe. No caso do Rio Grande do Sul, não tem nenhuma assinatura. O que existe foi que, depois de muitos combates e negociações e de idas e vindas, o Império aceitou fazer concessões para pôr fim ao conflito. Eu gosto muito de traduzir, porque eu sempre traduzi os autores da minha preferência. Sempre traduzi assim, me apaixono por um autor, eu penso, vou traduzir. Eu não sei se eu sou hiperativo, mas quase. Então eu preciso ficar realmente muito ocupado. Eu me sinto bem tendo projetos que vão demorar a chegar ao fim. Eu gosto realmente do processo. Então traduzir foi uma coisa que me ocupou muito durante uma época. Especialmente quando eu saí lá da Zero Hora, que eu fiquei num espaço assim sem fazer jornalismo, e aí não era época, não tinha blogs ainda, não tinha Twitter, não tinha nada disso. Então eu estava procurando uma coisa que me desse muito prazer e que eu passe essa energia intelectual que estava disponível. Então eu comecei a fazer traduções dos autores que eu gostava. Algumas eram traduções que exigiam um esforço grande, então era um desafio intelectual interessante. Por exemplo, quando eu fiz a tradução das Flores do Mal, do Baudelaire, aquilo ali me ocupou assim, meses e meses de um exercício permanente, procurando... Claro, era uma tradução muito particular, assim, não era para ser uma tradução canônica. Tem um pouco assim, essa coisa assim, de se orgulhar, de pensar assim, esse autor é legal, é importante fora do Brasil, não existia aqui, então vou fazer com que esse autor exista aqui. O Dantec já foi uma façanha, porque era um livro de 700 e tantas páginas que eu traduzi ano passado. Mas também assim foi uma última brecha que eu tinha. Mas era legal traduzir. E tradução é uma coisa que, bom, a gente acerta, erra, conserta, melhora. E é legal de fazer também porque a gente entra na engrenagem do autor, conhece o autor profundamente. A gente aprende a escrever traduzindo. Alguns dos meus melhores amigos de hoje são pessoas que eu traduzi. Eu não tenho carro, nem sei dirigir. Então, quando eu vou no lotação do centro até a PUC, eu leio umas 30 páginas. Quando eu volto, mais 30. E assim vai, todo o tempo é aproveitado, não escapa absolutamente nem um segundo. Eu vou fazendo as leituras. Eu consigo ir escrevendo, eu posso parar no meio da frase. Se parar no meio da frase, sair, fazer 1000 coisas e voltar e sentar e continuar escrevendo como se eu não tivesse saído dali. Mas, no fundo, não depende tanto do tempo. As coisas que saem melhores ou piores, elas saem melhores ou piores pela concepção, é na cabeça. Quando uma ideia vem boa, assim que ela mobilize mesmo, vai sair bem, mesmo que tenha de fazer na pressa ou que tenha de fazer em condições não adequadas. Eu acho que o papel está condenado. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ler na tela, leio 100, 200, 300, 400 páginas na tela, acho até que é mais fácil, porque eu aumento a letra, não vejo nenhum inconveniente. Eu fico pensando num jornal, para que imprimir um jornal, botar o jornal dentro de um caminhão, botar o caminhão na estrada, para aquilo troço chegar atrasado? Eu sou apaixonado pelos pobres. Por mim, todos os meus livros eram em porte. Não tinha nem a edição clássica, a edição convencional. Os livros de bolsa são maravilhosos, eles são leves, eles são baratos, enfim, em qualquer lugar. Porque essa história das pessoas assim, que adoram os livros, assim, que reverenciam o objeto, eu acho uma bobagem. Para mim, eu risco em cima. Para mim, se o livro durar 3 meses, está bom. Se ele depois se despedaçar todo e eu realmente tiver amado o livro, eu compro outro. Não me vejo muito nem como gaúcho, nem como brasileiro, nem como francês. Eu acho que eu sou um escritor assim, porque
Eu sou muito livre nessas coisas, assim, eu critico muito o Rio Grande do Sul. Eu não me sinto assim tão apegado às coisas do Rio Grande do Sul. Eu gosto das relações afetivas que eu tenho com as pessoas e com determinados lugares. Mas não assim com essa coisa da representação, do ser gaúcho. Não, não tem importância nenhuma. Eu gostaria de ter escrito alguns livros do Céline, gostaria de ter escrito alguns livros do Scott Fitzgerald, gostaria de ter escrito, sei lá, alguns do Flaubert, gostaria principalmente de ter escrito As Flores do Mal. Seria bem legal ter escrito As Flores do Mal. Sabe essas edições de capa dura, assim, aquelas que a gente bota em cima de mesinha de centro? Aquilo só serve para trancar a porta, para botar vaso em cima. Ninguém se interessa por aquilo. É um troço pesado, um troço assim, um tanto... é pomposo.